Olá, bem-vindos, Conversas de Ribatejo, de novo no ciclo Autárquicas 2017. Estamos na última sessão destas Conversas de Ribatejo dedicada às candidaturas para a Câmara Municipal de Santarém. Hoje, a vez do CDS-PP, Engenheiro António Rocha Pinto está nestas Conversas de Ribatejo, em que António Rebelo, Carlos Rodrigues e José Marcelino estão também, como é habitual, sentados à volta desta mesa para mais uma abordagem sobre as propostas desta candidatura à Câmara Municipal de Santarém. De início, António Rocha Pinto, dizer para os nossos ouvintes, para quem não conhece, eventualmente, aqui da cidade do Concelho, o que é que as pessoas podem ficar a saber do perfil deste candidato. Quem é este candidato, sabendo-se que tem ligações já há algum tempo a algumas estruturas da cidade e também de Almeirim. Muito obrigado pelo convite. Eu sou não nasci cá, tirando esse pormenor, vivo cá há 57 anos, com uma interrupção que é normal quando fui fazer o meu curso a Lisboa e trabalhei há alguns anos em Lisboa, e depois, numa crise da construção, em 87, fui trabalhar para a Câmara de Almeirim, onde trabalho há 30 anos, como engenheiro civil, que é a minha formação de base. Depois tenho outras formações na mesma área, em gestão autárquica, em urbanismo, em avaliação imobiliária, no fundo, parceiros de subespecializações, digamos, da minha profissão, da minha atividade. Sempre estive ligado, digamos, à terra, de alguma maneira, fiz cá a escola e o liceu, e sempre estive ligado também, de algum modo, a organizações da terra. Entendo que, independentemente dos partidos políticos, recomendo às pessoas que façam voluntariado nessas instituições, sejam elas quais forem, desde que sejam da terra. É uma experiência extremamente válida e extremamente positiva, e é uma forma de se conhecer a verdadeira terra, que não é aquela que muitas vezes aparece nos jornais ou naquelas notícias. É a terra mais discreta, mas que é aquela que de facto necessita de apoio das pessoas. Nesse sentido, já fiz experiências em tudo, desde a União de Santarém, onde fui em tempos até vice-presidente, no Clube de Santarém, onde atualmente ainda sou presidente. Fui durante mais de 20 anos membro do Conselho Económico da Diocese, e sempre estive ligado eu tenho 4 filhos, também já agora na apresentação. Estive ligado também às associações de pais, porque eu acho que os pais têm que ser interventivos também nessa área. E em termos... assim, o perfil que tem, eu ia dizer mais alguma informação? Não, ia só dizer que eu não faço militância política ativa há muitos anos, mas sou filiado no CDS, e filiei-me na juventude, então, logo em 75, e depois tive a minha vida profissional até há relativamente pouco tempo, e fui desafiado para este projeto, que aceitei naturalmente de bom gosto. Isso agora é a primeira vez que está ligado a uma candidatura, penso que não, mas como líder de uma equipa assim? Sim, é a primeira vez. É a primeira vez. Em tempos, numa candidatura, entrei como independente na Assembleia Municipal, fiz algumas propostas que depois poderemos falar sobre. Como a liderar uma candidatura é a primeira vez. Muito bem. José Marcelino. Pronto, agradecer também ao engenheiro António Rocha Pinto a sua presença aqui, naturalmente, e porque, entre outras especialidades de engenharia civil, apresentou-nos aqui também algum currículo, digamos, e algumas formações em gestão autárquica, e porque estamos, de facto, num concelho cuja gestão autárquica talvez seja uma das, maiores necessidades, dada
dada a situação económica que a Câmara de Santarém, o município de Santarém passa, eu aproveitava essa sua especialização em gestão autárquica e também no urbanismo, porque de facto também é uma das carências que a cidade tem, nomeadamente a cidade e alguns centros históricos de algumas freguesias do concelho, cuja situação de degradação é por todos conhecida e enfim, não se vê nem ao fundo do túnel, nem sabemos se há túnel para resolver esta situação. Era um pouco, dentro dessa sua experiência, o que é que acha que era importante para retirar Santarém, mantendo naturalmente um conjunto de investimentos que são necessários e urgentes fazer no concelho, utilizar os conhecimentos da gestão autárquica para tentar fazer, digamos, 2 em 1, manter uma capacidade de investimento e a qualidade e a necessidade de resolver alguns problemas urgentes, mas também resolver o grave problema da situação económica que o município de Santarém tem. Olha, eu primeiro gostava de dizer que as pessoas têm uma ideia errada, acho eu, do que é a gestão. A gestão não é só passar cheques, não é só números. Essa é a parte final de cada coisa. Pronto, o problema, a gestão propriamente dita, é pôr as pessoas, convencer as pessoas a fazer qualquer coisa. Isso é que é a parte mais difícil e isso é que é a verdadeira gestão. A Câmara tem um conjunto de funcionários até bastante alargado, tem mais de 700 funcionários e, portanto, na lógica da gestão autárquica, a parte importante é conseguir rentabilizar esses recursos, que são um recurso importantíssimo, que a autarquia tem e que tem um custo permanente enorme e, portanto, temos que o rentabilizar. Primeira questão. Em relação à parte financeira, de que falou e que é aquilo que é mais badalado, digamos assim, a primeira coisa que eu acho que é importante fazer é tirar aqui um mito dos pagamentos, das contas. Nós temos visto aqui nas câmaras, a generalidade das câmaras, como sendo um grande feito o pagamento da dívida, a redução da dívida, etc. No fundo, cumprir uma obrigação que é pagar a lei. Que se deve. Não, mais que isso, é a lei. Portanto, o que acontece é que as câmaras têm um controle apertadíssimo do Ministério das Finanças, mensalmente, e têm que mandar uma lista a dizer quais são as faturas que estão pagas e por pagar, e, portanto, é que tem uma média de pagamento obrigatória que foi imposta pela Troika e que foi imposta e que, no fundo, tratou os autarcas como meninos mal comportados, esbanjadores e gastadores, e definiu-lhes as regras. E, portanto, aquilo que hoje em dia tanto se faz apelo e tanta publicidade, que temos as contas em dia e fazemos e acontecemos, primeira questão, não é mais que obrigação. Segunda questão, estão assim porque foram obrigados e, portanto, há um controle enorme para que isso seja cumprido. É evidente... Agora, deixe-me interromper. Quero dizer ao Sr. Engenheiro que, nomeadamente Santarém, que é o que estamos aqui a falar corretamente, claro, a gestão do município na área financeira e a amortização da dívida é obrigatória, através das leis. O PAEL completamente, está perfeitamente definida, os termos da lei estão cumpridos e as pessoas são punidas se não o fizerem. Portanto, hoje em dia, a parte boa, naturalmente, é que qualquer fornecedor da Câmara sabe quando é que vai receber. Portanto, isso é uma coisa extraordinária. Eu dou aqui uma nota pessoal. Eu fiz um projeto de uma estrada que nunca fiz para a Câmara, enquanto minha atividade liberal, e fiz o projeto de ligação da rotunda da Senhora da Guia às piscinas. Houve um concurso, eu concorri com toda a gente, apresentei o melhor preço e ganhei e fiz a obra, fiz o projeto. Isto foi feito, comecei a entregar o projeto na vigência do mandato do Noras e recebi um mandato ou 2 depois. Portanto, eu demorei 7 anos a receber o dinheiro. Não há nenhuma empresa que aguente isto. Quer dizer, não é possível. Portanto, isso hoje em dia, felizmente, é impossível. Porque houve muitas empresas que corriam o risco de falir, ou faliram mesmo, por incumprimento. E algumas foram embora. E algumas foram embora por incumprimento de municípios. Portanto, consta que eu não assisti, mas consta que havia um placar numa vereadora ligada à parte financeira, a dada altura na Câmara, que dizia não há dinheiro. Isto é uma coisa absolutamente inacreditável, não é? Acho que é inacreditável.
A outra questão que me falou... E essa situação agora está resolvida? Completamente resolvida, mas está resolvida por lei, em todas as câmaras. Portanto, qualquer fornecedor... Não é mérito da gestão municipal, antes pelo contrário. Ou seja, não diga antes pelo contrário. É mérito também, obviamente, cumprir essa lei, etc. Mas, e podem ir além da lei. Se bem que eu tenho alguma dificuldade, eu na brincadeira costumo falar na insustentável leveza dos números. E a insustentável leveza dos números porque um número, como todos nós sabemos, devidamente torturado, consegue dizer qualquer coisa. E uma pessoa, hoje em dia, é o que eu estou a dizer, antigamente era uma coisa horrorosa, que eram obrigados, era uma pouca vergonha que obrigavam, o governo obrigava as câmaras a pagar, estava a intervir. Hoje em dia são todos uns heróis, porque pagam a tempo e horas. Da mesma forma que o déficit havia vida para além do déficit, hoje o déficit é uma coisa extraordinária. E, portanto, essa insustentável leveza com que são tratados os números, eu acho que faz também com que 50% da população não vote, porque acha que está a ser manipulada e que está a ser gozada. Eu tenho um bocado de medo de usar este termo, mas é um termo muito ribatejano. A dada altura a gente sente-se quase toreado, não é? Frustrado. E, portanto, aqui nas conversas do ribatejo. Exatamente, e portanto se calhar está à vontade. Está à vontade. Em relação à outra questão que me pôs, que se prende com o urbanismo, digamos assim. Agora, antes de entrar aí, sim, uma das críticas que o Sr. Engenheiro faz, e eu por acaso subscrevo, julgo a maioria de todos os colaborantes, e vai falar nisso, no urbanismo, é a falta de planificação que o município teve nos últimos anos. Não é nos últimos anos, é a maior parte da vida. Vamos ver, eu percebo a razão, não a subscrevo e não concordo todo, e teria feito de forma diferente. O arquiteto Guedes de Amorim, que é uma pessoa conhecedora da terra e de quem eu sou amigo, convém que também... E esclavitante. Esclavitante puro, declaração de interesses. Sou amigo do arquiteto Guedes de Amorim. Dizia há dias, eu já conversamos sobre isto há muito tempo, Santarém foi planeada com base no cadastro. Isto é, a pessoa tinha um lote com 5.000 metros, podia fazer uma urbanização. E fazia, independentemente do que se passasse ao lado. E, portanto, é como se, para os teleouvintes perceberem, é como se uma pessoa fosse a uma loja de retalhos, comprasse fazendas de diversas qualidades e fizesse um fato com isso. E, portanto, não é assim que se programa uma cidade nem um concelho. Portanto, as pessoas têm que ter, primeiro, uma ideia de como é que querem organizá-lo, como é que querem crescer, etc. E depois terem uma ideia também muito importante, que é aquela ideia de que uma borboleta, quando bate as asas no Japão, provoca um tsunami na costa do Pacífico, é aplicável a quase tudo na vida, não é? Portanto, isso decorre da teoria do caos, não é? Quando a relação deixa de ser entre dois átomos, entre duas situações, e passa a haver uma terceira que provoca uma perturbação que deixa de que as coisas corram pelas leis normais que as pessoas prevêem. Eu dou alguns exemplos. Não podem esperar facilitar a construção, as licenças, os projetos no Saca-Peito ou em São Domingos e depois esperar que o centro histórico, onde se complica a vida, se mantenha. Já agora só também um bocadinho de um momento de humor. O centro histórico, ontem, os problemas dos tsunamis e dos tufões, é um problema das alterações climáticas. Como sabem, o centro histórico de Santarém, nós devíamos avisar que é o único sítio onde não haverá alterações climáticas. Com prova provada está o facto da Câmara não deixar pôr janelas de qualidade nas janelas. Só podemos pôr de madeira, com frinchas e etc. Iguais a como eram na época medieval, onde o clima não tinha os problemas que tem hoje. Portanto, eu estou é um cartão de visita. Nós podemos dizer às pessoas que têm medo das alterações climáticas que podem vir viver para o centro histórico quando quiserem, que está garantido. Eu estava a falar em um sentido figurado, certamente. Não sei. Já começou com o centro histórico, eu gostaria de introduzir aqui essa parte que é evitar esta desertificação que se tem verificado nos últimos anos no centro histórico, e nomeadamente a recuperação do património degradado. Propostas que o Sr. Engenheiro tem para essa intervenção, que seja feita, e chegando no mínimo a vereador do município irá defender, conforme já defendeu quando passou pela Assembleia Municipal. Sim, eu
tenho várias propostas que são genericamente simples e de pouco custo para a autarquia ou quase nenhum. A primeira, eu prefiro usar o termo despovoamento, porque o problema prende-se com as pessoas e não propriamente com a questão climática da desertificação, que as pessoas às vezes criam aí alguma dúvida. A primeira coisa que eu acho que é importante fazer é manifestar fortemente pela Câmara que se pretende dar o exemplo de que queremos as pessoas no centro histórico. Eu, aliás, tenho dito com alguma frequência que isto não é o centro histórico, é o bairro histórico. Vamos começar a tratá-lo como bairro histórico. Como, aliás, olha, em Barcelona, não é? O bairro gótico, nós temos um bairro gótico também. Temos um bairro gótico. Isto porquê? Porque a centralidade já não é ali. Nada ali se passa. Não é? Com exceção das águas, que é a única atividade, digamos, administrativa que ainda decorre no centro, nesse centro ou nesse bairro, tudo o resto saiu dali. Da mesma forma, também saiu o comércio. Portanto, eu estou a trabalhar por exclusão de partes. A partir do momento, outra vez a teoria da borboleta, em que autorizámos um centro comercial, e eu não estou a criticar. Aliás, eu tenho, por princípio, nesta minha candidatura, constatar o passado, analisar o passado e projetar o futuro. E, portanto, é nessa perspectiva que eu estou aqui. Constato que foi facilitado que o comércio se aloque e se fixe numa determinada zona da cidade, que é no centro comercial e nos arrolamentos que estão à volta. Também de uma forma, isto são modas, neste momento está na moda a concentração de coisas públicas. De coisas públicas. Serviços públicos, não só edifício. E, portanto, ao fundo da rua, no antigo Matadouro, concentraram todos os serviços públicos. Portanto, os sítios que obrigam a deslocação das pessoas, porque a pessoa tem que ir a pagar a água, tem que ir pagar a luz, tem que pedir o contador, essas coisas. Tem que ir às finanças, está tudo no mesmo sítio. Portanto, os fluxos que obrigariam a que as pessoas andassem no centro e, mais importante, que não houvesse uma convergência tão grande de pessoas, é porque esta concentração parece que é uma boa coisa, mas não é tudo bom, porque o que acontece é que passa a haver fluxos urbanos de carros, de pessoas, de estacionamento que pressionam uma zona específica da cidade e, do meu ponto de vista, isso é um erro. E, portanto, o que acontece é que toda a realidade económica se vai passar entre o centro comercial e a loja do cidadão, onde o comércio está mais ou menos garantido. Então, se isto é assim, nós temos que perceber que obrigar comerciantes a irem para o centro histórico, na mesma perspectiva, é perfeita loucura, porque as pessoas, se não circulam por lá, não vendem. Portanto, a primeira coisa que nós temos que fazer é pôr as pessoas a morar lá. E, portanto, duas visões. A primeira é a habitação. E depois as lojas vão de abrir a reboque das pessoas que lá morarem. E então, o que vai acontecer é que não vai abrir uma marca não sei quê, mas vão abrir uma mercearia, uma padaria, aquilo que as pessoas precisam para viver num bairro. Uma loja de bairro, e se por acaso a densidade for aumentando, naturalmente que o ajustamento do comercial se fará. A procura que exige o investimento. Como é evidente. Depois, outra coisa muito importante também é as pessoas perceberem, os proprietários, perceberem o valor dos imóveis que têm. Porque eu também, como tive a oportunidade de dizer, também sou avaliador imobiliário. E as pessoas têm uma ideia, pedem pelos imóveis, muitas vezes, o dinheiro que precisam e não propriamente o dinheiro do valor. E, portanto, a Câmara também deve prestar esse serviço, que é um serviço de avaliação, digamos, ou de conversar com essas pessoas. E depois facilitar ao limite as obras. Porque o decreto-lei, o regulamento que gera as obras privadas, diz globalmente que as obras são feitas dentro de casa, as pessoas, desde que não mexam na estrutura, as pessoas que se organizem. E no centro histórico não é assim. Uma pessoa para mudar uma sanita, e estou a dizer literalmente, tem que pedir autorização à EIPAR. Isto é uma coisa completamente surreal. O que acontece? As obras são feitas clandestinamente ou não são feitas. Porque ninguém vai fazer um projeto para mudar uma sanita e chamar um canalizador, que por acaso muitas vezes até o próprio ou o amigo, que podia lá ir fazer aquilo quase de borla.
Da mesma forma que as pessoas do centro, do tal bairro histórico, do bairro gótico, do nosso bairro gótico, têm tanto direito como os que vivem em qualquer outra parte do país, a viver com comodidade, a ter umas janelas que lhe isolem a casa, a ter todo o conforto. Portanto, eu entendo e tenciono fazer isso, se for eleito, em 3 meses fazer um regulamento para o centro histórico que permita que essa situação seja invertida. Esse regulamento terá que ser discutido com o Ministério da Cultura e o Presidente da Câmara deve propor de imediato uma reunião com o Ministro da Cultura, chamando o diretor do IGESPAR e definir regras de uma vez por todas o que é para manter, o que é que não é para manter e fechar o negócio. E a partir daí não é preciso, cada vez que se muda uma sanita, o projeto ir ao IGESPAR. A Câmara tem os arquitetos competentes e suficientes para resolver as situações anómalas. Tudo o que seja além disso, acho que é um erro. Depois, os fluxos. Portanto, isto é tentar pôr as pessoas a morar. É evidente que isto é mais complexo, poderemos divulgar, mas se calhar não teremos tempo para isso. A segunda questão prende-se com criar fluxos dentro do centro. E esses fluxos, do meu ponto de vista, porque é, digamos, a âncora do desenvolvimento económico que eu proponho, porque proponho soluções de curto, médio e longo prazo. No curto prazo, proponho desenvolvimento, aproveitando também, é certo, o turismo, que neste momento Portugal está na moda, mas sobretudo o turismo de cariz religioso, porque nós temos um santuário, e além de termos um santuário, temos um museu diocesano altamente premiado, temos um património religioso extraordinário, com umas igrejas ótimas, mas que muitas vezes estão fechadas porque não, por razões diversas que terão que ser ultrapassadas, eventualmente até com recurso a novas tecnologias. A maior parte das cidades da Europa, hoje em dia, muitas têm as igrejas de facto vazias, mas abertas, e têm câmaras de videovigilância, e portanto um simples vigilante consegue vigiar 20 igrejas. E depois há que falar com os operadores turísticos de maneira a que, ao perceber o que é que nós conseguimos alterar. Neste momento, os visitantes que vêm ao santuário, peregrinos, não bebem cá um café. Portanto, eles estão 1/4 de hora ou 20 minutos na cidade. Se em vez de 1/4 de hora ou 20 minutos tiverem 1h30, já garantidamente comem uma sandes e bebem um copo de leite. Se em vez de 1h30 tiverem 3 horas, já almoçam ou jantam. Mas como é que isso se faz? Porque tem sido há 8, 12 anos que se fala... Falando com os operadores turísticos, falando com quem traz as pessoas, de todo o mundo. Portanto, a questão é para perceber... Obriga investimento. Discordo. Está bem. Então, investimento sim, então vamos, quer dizer, investimento em abstrato sim, de tempo, de recursos da autarquia, de boas vontades, de diplomacia se quiser, pronto, porque depois isso tudo se paga por si próprio, quer dizer, qualquer comerciante entende. Eu vou dar um exemplo. Eu visitei a República Checa e o meu guia, na altura em Praga, que é uma cidade fabulosa, era um colega meu reformado, que era um checo, falava várias línguas e, portanto, estava reformado, que é uma coisa que cá, se calhar não veríamos bem, socialmente bem, mas que eu achei uma ideia extraordinária. Era um homem com imensa cultura e que me andou a mostrar a cidade. E a dada altura, quando ao fim do dia, as senhoras querem ir às compras. É uma coisa que é assim, faz parte, é comum do mundo inteiro. E então ele entregou-nos um cartão com um número e disse assim: vocês não se importam, quando fizerem uma compra, deem este número, porque eu recebo uma percentagem. Portanto, uma coisa perfeitamente transparente. Portanto, eu recomendo-vos aquela loja, aquela e aquela, é certo que eles me dão, portanto, perfeitamente transparente. Eles dão uma percentagem e, portanto, se vocês não se importam, eu ganho mais algum dinheirito com isto. Isto é, portanto, só para entender o seguinte: qualquer comerciante tem que perceber que tem que semear para colher. Portanto, isto é tão simples quanto isto. Portanto, se a pessoa quiser manter na mesma perspectiva, a coisa não crescerá. Agora, tem que semear. Tem que semear. A gente está a afirmar, e bem, daquilo que eu estou a perceber, que como não há desenvolvimento económico em Santarém, não só no centro histórico, como também nas freguesias rurais, isto entra na ruptura. Sim, as freguesias rurais, o desenvolvimento económico das freguesias rurais é uma coisa um bocadinho mais diferente, acho eu. A primeira coisa é também, mais uma vez, fixarmos as pessoas lá. Exatamente. E para fixarmos as pessoas lá, nós temos que garantir a fixação, sobretudo, nos 2 extremos das idades. Isto é muito doloroso para uma pessoa que tem uma criança recém-nascida ter que a trazer para o centro da cidade de Santarém para a pôr no infantário e juntamente com o trabalho às 6 ou 7 da manhã. Portanto, o que é que eu entendo? Acho que tem que haver infantários em todas as zonas rurais. É evidente que não é esse, a Câmara não tem essa obrigação nem essa profissão. Então tem que fazer o quê? Tem que protocolar com as instituições do Conselho, que são muitas e boas, de maneira a conseguir que isso aconteça.
Há muitos edifícios que estão fechados, nomeadamente escolas primárias que têm fechado e juntas de freguesia, edifícios de antigas juntas que também têm fechado e que eu entendo que servem perfeitamente para isso, como servem depois para o outro extremo da idade, que é na terceira idade, como se diz agora, ou quarta, é uma questão linguística. Eu tenho uma certa dificuldade em entender isso. Pronto, mas as pessoas percebem. Pronto, para os reformados, os séniores, para os séniores, conseguimos criar também centros de dia, porque assim, eu lares não estou muito preocupado, porque a pessoa quando está perfeitamente acamada e inválida, já pode ser transportada para qualquer lado. Agora, se nós conseguimos criar nas freguesias rurais duas coisas, um centro de dia onde a pessoa se pode, e algum apoio, coisas simples, eu por exemplo tenho essa experiência, a Misericórdia de Almarim tem um serviço que presta à população, que são coisas simples, como mudar uma lâmpada, que um idoso ou uma idosa não consegue mudar uma lâmpada, não é? Uma torneira que pinga. Pequenos serviços. Pronto. E esses pequenos serviços, esses sim podem ser prestados para a autarquia. Portanto, a pessoa, um eletricista, um canalizador e pouco mais, e um faz tudo, um carpinteiro que se desenrasca, consegue resolver esse problema, a porta que deixou de fechar, a porta que deixou de abrir. Pronto. Temos que mostrar que estamos solidários com as pessoas que têm essas dificuldades, que é a forma de nós garantirmos que as pessoas lá mantenham. Em relação à validação da fixação económica das pessoas, isso leva a uma conversa mais longa. Como é sabido, ao longo de séculos, se calhar, e com o fim do morgadio, houve uma partição do terreno que levou a que as parcelas hoje em dia não sejam rentáveis. E, portanto, tem que haver, de uma forma lateralmente voluntária e coordenada pelo Estado, pelo Ministério da Agricultura, eventualmente, uma forma de conseguir reorganizar as parcelas, vamos lhe dar o nome que quisermos. Emparcelamento. Isso é o termo mais duro, mas assusta as pessoas. Mas um emparcelamento que consiga transformar a propriedade... Mas não há outro, Sr. Engenheiro. Pois, não há outro. Pois, mas isso é um termo técnico, nós somos todos técnicos aqui, portanto, o problema é esse. Eu estava a tentar fugir do termo. Mas pronto, um emparcelamento que consiga garantir, porque pessoas que têm meio hectare, 1 hectare, 3 mil metros, aqui nem para autossustento já funciona, que é muito mais barato ir ao supermercado e comprar... Tem viabilidade económica. Então, nesse caso, o PDM tem... Deve favorecer essa situação. Como está, ou do que conhece atualmente, não favorece tanto? Eu não sei o que é que tenho o PDM. Eu do PDM o conheço, são coisas um bocadinho... assim, primeiro sei que ainda não conseguiram fazer a selva revisão que anda para ser feita. O que acha disso? Não entendo. Isso é porque não têm tempo. Não, eu não, mais uma vez eu estou a constatar. Estou a constatar que não entendo, não sei das razões. O que eu sei é que não está feito. E o que sei, também mais uma vez, de experiências pessoais, é que há coisas que vão continuar a ser insolúveis. Porque, como são pequenas coisas, o PDM preocupa-se com grandes manchas e não se preocupa com os pequenos problemas, que é, aliás, um bocado a minha nota musical da minha campanha, são as pequenas coisas. É porque a pessoa idosa que não consegue legalizar uma casa que já herdou do bisavô, mas que neste momento a REN lhe pintou a casa por cima e ele, entretanto, há 20 ou 30 anos pôs mais um anexo, a pessoa não percebe isso. Não entende, nem nunca vai entender. O PDM parece que é um monstro. Não é monstro nenhum. O PDM é feito, desenhado pelas pessoas e validado pelos políticos. E, portanto, é isso que tem que ser assumido. Portanto, os políticos têm que assumir essa capacidade de gestão. Têm que ir ao encontro das pessoas. E depois revertermos essa situação do emparcelamento, da urbanização por cadastro, não é? De maneira que no futuro, se bem que, assim, hoje em dia a lei também não permite o alargamento dos perímetros urbanos. Portanto, esse problema também está mais ou menos ultrapassado. Agora temos é que qualificar o centro. Eu tenho como é sabido também, tenho algumas propostas. Uma delas prende-se com resolver de vez o Campo da Feira, do Campo Emílio Infante da Câmara, em onde eu pretendo transformar num parque urbano, por razões que são puramente legais e que são apenas o seguinte. Primeiro, o Campo da Feira é para uso público. Situação... Agora, o Sr. Engenheiro entende, e bem, segundo me parece, que o Campo Emílio Infante da Câmara e o atual campo da União Desportiva de Santarém é uma área grande, que é um ativo importante de Santarém. Não, é um ativo importante de Santarém, mas não só.
aquele campo tem que ser devolvido às pessoas, sobretudo às pessoas do saca-peito. Eu explico. É o Parque Urbano, é a proposta do Parque Urbano. A proposta do Parque Urbano. Então, como é que seria? Por uma razão simples. Vamos lá ver. Se nós considerarmos que o saca-peito foi urbanizado à parcela e as pessoas não puseram lá zona verde nenhuma nem zona de equipamento, que é obrigatória. Portanto, há 50 metros quadrados por fração que as pessoas, nos termos da lei, têm que ceder ao domínio público. E a opção alternativa é pagarem. A pessoa paga uma taxa e evita que isso aconteça. Que é o que aconteceu no Campo da Feira, naquela urbanização. Aconteceu em todas as urbanizações. Mas eu posso lhe dizer exatamente, até porque tive isso há dias em mãos. Mas eu não digo só nessa, naquele espaço. Naquele espaço agora ali, que tem ali um certo de prédios por acabar, do lado direito. Também tenho uma proposta. Essa urbanização que está aí, por acordo, na altura já no primeiro mandato do PSD na Câmara, os espaços públicos que eram para ser atribuídos ao município, que pela urbanização foram trocados por 1.430.000 euros. Acontece que a empresa que organizou a urbanização do espaço foi à falência, insolvência, portanto, e agora nem há espaço, nem há 1.430.000 euros. Pronto. Por exemplo, mas deixa-me dizer-lhe, eu vou um bocadinho mais atrás no tempo. E, mais uma vez, numa análise e não numa crítica, quer dizer, é uma análise, esta é a realidade, temos que arranjar uma solução. E a sua proposta iria pegar nisso para o Parque Urbano? Parque Urbano, sim. Porque pegando nos 50, vamos assumir que há 1000 fogos no saca-peito. A 50 metros quadrados são 5 hectares, é o que está no Campo da Feira. Que a Câmara recebeu as taxas e não arranjou a zona verde. Então agora tem que a concentrar e tem que a pôr ali. Sim, mas foi porque alterou a filosofia política. Na Câmara alterou-se a filosofia política para aquele espaço, porque cerca do ano 2000 houve conversas que apontavam para um projeto nessa orientação. Ouça, eu não sei qual... pensavam, eu estou a dizer o que é que temos que fazer. Então, exatamente. Ouça, eu ouvi, por exemplo, no debate... O Sr. Engenheiro está a aplicar a lei. Eu estou a aplicar a lei. Desculpa. Estou a converter a lei na política, digamos assim. E, portanto, essa situação tem que ser revista. Segundo, Santarém não tem um parque urbano onde eu possa... eu sou o coxo... mas gosto de dar uns pontapés com o meu neto, está a perceber? E nós não temos um relevado, uma zona informal de desporto, onde as pessoas se rebolem, onde os miúdos se deem cabalhotas. Portanto, não temos isso. Portanto, fizemos uns jardins que foi uma obra positiva, atenção, os jardins eu acho que foi uma coisa positiva. Já acho que a zona em frente ao tribunal não é assim tão positivo porque é um calor insuportável e, portanto, está pouco arborizado. Acho que a solução encontrada não foi a correta e acho que não funciona. E cada vez mais nós temos que criar zonas verdes e, sobretudo, temos que criar corredores verdes. As alterações climáticas, independentemente das discussões académicas e teóricas, são uma realidade, as temperaturas vão subir. E, portanto, nós temos que criar, se queremos que as pessoas andem a pé, temos que arranjar zonas de circulação onde as pessoas consigam andar de uma forma mais cómoda, com mais sombras, com mais, eventualmente, com pulverizadores. Quer dizer, vamos ter que pensar a cidade para prospectivar para daqui a 5 anos e se calhar para daqui a 10, quando já nem carros haverá. E, portanto, o que eu entendo é que as pessoas vão ter que viver o mais perto possível do sítio onde trabalham, porque os transportes vão se complicar a nível de carros e vão ser taxados e, portanto, temos que repensar essas cidades e os conselhos para o futuro. Já me cedo, eu já agora pegando, e como já estamos adiantados no tempo, eu tenho aqui queria lhe fazer uma pergunta, naturalmente, na sequência das suas propostas que fez para a cidade de Santarém. Entre elas, os comentários que faz sobre as barreiras envolventes da cidade de Santarém, a responsabilidade de quem é da degradação daquelas barreiras ao longo dos anos e, naturalmente, também o problema da alteração da linha do caminho de ferro. E era dentro desses temas que eu acho e reputo de grande importância que eu lhe queria colocar qual era a sua posição, que nós já sabemos, mas queria ouvir-se de viva voz. Eu agradeço a pergunta e a oportunidade que tenho de referir. É assim, Santarém ou os políticos de Santarém têm um bocadinho uma atividade que o Cervantes retratou muito bem de quixotesca. Vamos lutar com o governo da nação e vamos desviar a linha, vamos lutar e vamos fazer. Bem, nós não temos, vamos esquecer os moinhos e vamos trabalhar com a realidade. E a realidade é assim, não há dinheiro.
Eu falei com o Presidente da CP, que me disse que há 5 anos, numa reunião com a Câmara, tinham dito que não havia dinheiro. E, portanto, a reduzir a linha não ia ser feito nos próximos 20 anos, porque não havia dinheiro sequer para mudar os azulejos das casas de banho das estações. E, portanto, com essa realidade, nós temos 2 soluções. Ou melhoramos a estação, como lá está, e as acessibilidades, que me parece uma coisa complexa, ou pensamos um bocadinho mais à frente e mudamos a estação para a zona do CNEMA, o que permite valorizar o CNEMA em termos de eventos que nós podemos concorrer depois com Lisboa ou com qualquer outra cidade, porque temos um acesso de comboio direto e ainda por cima ganhamos um estacionamento que está lá, ganhamos um parque comercial que está lá e que pode ser ampliado e ainda temos um aeródromo do lado. Quer dizer, é um bocadinho abusivo chamar intermodal, eu não estou aqui a propor um aeroporto internacional como outro concorrente a outras cidades, mas ele existe e de facto pronto, existe e portanto aproveitamos, e se mudarmos para lá a estrutura, uma parte da estrutura da rodoviária, conseguimos uma solução intermodal que eu acho que é francamente interessante. Pronto. Já agora espaço para essa alteração toda há naquela perfeitamente. Mas já agora, eu ia acrescentar aquilo que o Marcelino disse bem, a dificuldade da área disponível, mas o problema não foi por aí. O problema é não ultrapassamos as necessidades, que é o problema da queda, da grande preocupação que existe da queda das barreiras e o impedimento. Isso é outro assunto. E o impedimento à linha do caminho de ferro de circulação. Vamos, quer dizer, primeiro estou a falar naquilo que é utilizado. O problema das barreiras, em termos de caminho de ferro, que tem sido, digamos, um dos moinhos desta batalha, foi seguro em simultâneo, eu vou-lhe dizer, deve ter sido em 98, quando, 99 talvez, 98, quando foi feita a remodelação da Casa do Campino, eu sei isto porque o empreiteiro era o mesmo, a maior obra que foi feita em Santarém foi a contenção das barreiras, que foi uma obra super discreta, feita pela CP, custou uns milhões e conteve esse problema, porque a CP não queria problemas, só que a CP não é uma máquina política e, portanto, está ali para servir os cidadãos e faz as obras sem publicidade. Mas, ou seja, já agora, desculpe, em relação à CP, é a própria CP que toma a iniciativa de fazer a alteração da linha do ferro, porque a manutenção da linha ali não tem viabilidade futura. Eles é que propõem isso. Ouça, eu acredito que sim, mas essa pergunta devemos refazê-la daqui a 20 anos. Eu estou a arranjar uma solução para o tempo, entretempo, em que a CP diz que não vai mudar a linha, e se não vai mudar a linha, nós temos que melhorar a situação dos cidadãos. Agora, tem toda a razão. O CP, ou seja, a tutela, como eles costumam dizer, você já sabe isso melhor do que eu. Neste caso é a REFER. A REFER, a tutela, diz, nós não temos dinheiro, não podemos fazer. Certo. Mas o problema não é um problema da tutela, o problema é da política que se tem para o país e para as prioridades. Coisa, eu não estou aqui para resolver o problema da política do país, eu estou aqui para arranjar soluções para Santarém. E, portanto, independentemente daquilo que eu possa pensar sobre o país, eu neste momento o tempo não me permite que eu lhe dê essa minha visão global. O que eu estou a tentar é arranjar soluções pragmáticas, se quiser a engenheiro, para no curto prazo nós melhorarmos as acessibilidades das pessoas e as soluções das pessoas. Não quer dizer que as barreiras não tenham problemas. Têm. As barreiras têm problemas, mas não é especialmente na zona do comboio. Porque no comboio não houve interrupções. Onde há interrupções é Nacional 114. Essa é que está cortada. Não, mas há muitas, como sabe melhor do que eu, há 3 ou 4 zonas na zona que atravessa a linha do caminho de ferro são mais preocupantes que a Estrada Nacional 114. Mas a Estrada Nacional 114 é que está... Que é o caso das quebradas, sabe as coisas, sabe onde é que é as quebradas? Mas ouça, eu propus há uns, não sei, 18 anos, 17 anos, já estou um bocado perdido no tempo, na altura em que fui membro da Assembleia, era Presidente da Câmara, o atual candidato do Partido Socialista. Em 2002 no nosso Assembleia Municipal. Talvez, já não me lembro exatamente, e eu propus que se alocasse o dinheiro do chamado Minipolis à recuperação das barreiras, porque eu entendo que a Câmara não pode, como eu disse no outro dia, numa entrevista meio a brincar, a Câmara é mais bolos. Há rotundas, festas, há dinheiro para rotundas, há dinheiro para festas, há dinheiro para tudo e mais, mas não é o problema da rotunda em si, é a rotunda com repuxo, sem repuxo, é tudo caríssimo. Mas depois, para fazer aquilo que é realmente a função do Estado, e a Câmara é Estado, vamos lá ver se a gente não se dessitua.
A Câmara é Estado. E a função do Estado é dar segurança aos cidadãos. E a Câmara recebeu o IMI das casas, aprovou o IMT, recebeu o IMT, aprovou os alvarás, lançou os alvarás, aprovou os projetos, recebeu as taxas de esgotos que não eram tratadas e eram conduzidas o problema das barreiras, que também, do ponto de vista técnico, só numa linha, há uma coisa que se chama a percolação, que é, no fundo, a passagem da água nas argilas. E isso faz com que elas aumentem, expandam e rebentem. E, portanto, fazem cair. A última que caiu é o que tem acontecido sempre. O que aconteceu, por exemplo, na barreira por trás do Rosa Damasceno foi que o Rosa Damasceno, que também é um assunto que poderíamos falar, deixaram a Câmara por... Eu não estou à procura de bruxas, estou a dizer factos. Ficou uma conduta aberta e durante uns tempos, uns meses, a água infiltrou-se na barreira e aquilo descolou. Então, só para tentar... Deixa-me só concluir este raciocínio. Até porque estamos aqui a falar, no meu entender... Sim, eu queria pegar esta situação. A grande dificuldade de Santarém é a capacidade de falta de desenvolvimento económico. E tudo isto vem travando o nosso desenvolvimento económico, nomeadamente o subaproveitamento do caminho de ferro, que é fundamental. Você já sabe melhor do que eu, não há nenhuma capital de distrito que não funcione sem uma plataforma logística. E em Santarém, independentemente, como dizem bem, a falta de dinheiro, o que é certo é que não há capacidade política, e o que eu agora vou dizer, põe-se para o CDS, põe-se para o PSD, põe-se para a CDU, põe-se para o Bloco de Esquerda, porque entretanto no último orçamento não havia dinheiro, mas o CDS, conjuntamente com o PSD e com a abstenção, como sabe, do Bloco de Esquerda, fizeram aprovar uma IC3 de 80, a IC 35, que liga Mar de Canaveses a Sinfém, são 80 e tal quilómetros, e o dinheiro não veio para aqui. E eu não estou a pôr críticas ao CDS, porque, no meu entender, a grande responsabilidade de tudo é a falta de capacidade política dos políticos regionais que têm o assento na Assembleia da República. Sim, mas isso é um facto, mais uma vez, é uma observação. Nós temos que vender... observação que é fundamental. Sim, mas deixe-me dizer o seguinte, se me permite. Nós estamos no centro geográfico do país. Exatamente. Estamos servidos pelas melhores autoestradas. A gente não precisa de mais autoestradas. Nada. Pronto. O que nós temos é convencer as pessoas que, em termos logísticos, nós somos melhores do que a Zambuja, por exemplo, para ter cá empresas de logística, que é uma coisa que não precisa de grandes infraestruturas. Deixa-me só voltar a este ponto que não ficou claro, e penso nem para mim nem para os nossos ouvintes, que é em relação à estação de caminho de ferro. Ou seja, o que é proposto, foi detectado dois assuntos, que é a mudança da estação de caminho de ferro e o problema das barreiras. Sim. São duas coisas distintas no seu entender. Não é distintas, estão interligadas, Chutor. As barreiras de Santarém e a alteração da linha de ferro, caminho de ferro, são interligadas e fundamentais. Tudo bem, só que o candidato António Rocha Pinto está a dizer que considera como uma solução que ele está a apresentar. Considera dois assuntos distintos. E nisso eu colocava a questão, porque com certeza estão a pensar a mesma coisa, que é muda-se a estação. Porquê mudar se a Ribeira fica atravessada na mesma com o caminho de ferro, o acesso ao Tejo fica também cortado pelo caminho de ferro, e o que é que se ganha com essa mudança, para além da logística relativamente em termos também já avançou. Neste caso, que seria a grande vantagem seria a utilização do CNEMA por mais pessoas com acesso direto. Potenciar o comboio. Mas a questão é conseguir fazer dois assuntos. Como é que seria isto? Primeira questão. Além de valorizar, potenciar muitíssimo o CNEMA, e o CNEMA é a cidade de Santarém, convém não esquecer. Outra centralidade. Nós também, assim, só quem não foi à estação é que não sabe da dificuldade que é para parar os carros, da impossibilidade de fazer um intermodal e meter lá um autocarro. Todas essas situações têm que ser melhoradas e valorizadas. E que nós teremos sempre dificuldade, se não impossibilidade, de fazer isso na Ribeira de Santarém. Nós temos que ser realistas. E, portanto, nós temos que, um sítio onde conseguimos ter estacionamento fácil, onde conseguimos aumentar a zona comercial, porque hoje em dia todas as estações que podem ver são no fundo centros comerciais, porque a estação em si, propriamente dita, hoje em dia é um apiadeiro, não há cá grandes tecnologias, não é? Não é um apiadeiro. Agora deixe-me interromper, independentemente da bondade
e da necessidade de melhorar a estação e a dificuldade, como dizem bem, de determinados serviços que não são capazes de utilizar, isso é uma situação que se prende com curto prazo, porque o que era importante era, porque o problema da alteração da linha do caminho de ferro e das barreiras é um problema prioritário nacional. Ouça, pode ser prioritário, mas eu continuo a dizer o mesmo. A mudança da linha custa 40 milhões. Desculpe, eu peço interrompê-lo. 200 milhões. Então, pior ainda. Desculpe lá de interromper. Eu tenho imensa dificuldade, porque parece que nós hoje em dia só falamos em projetos de milhões. Eu estou a arranjar soluções quase sem custos. Portanto, a questão é, nós, enquanto tivermos essa mentalidade em Santarém, que o que é preciso é mudar uma linha e custar 200 milhões, não vamos ter nada. Nem estação melhor, nem nada. Desculpe, deixe-me concluir, se não se importa. Temos que fazer uma obra de 30 milhões nas barreiras, em vez de fazer obras sectoriais de pequena dimensão, mas que permitem abrir a rua, a estrada. Enquanto começarmos a dizer que, como o Presidente da Associação Comercial de Santarém disse, que era, vamos criar, porque é difícil andar no centro da cidade, e por causa das calçadas, as cadeiras de rodas, etc. Vamos fazer uma passadeira central de lajeado, de betão, uma coisa qualquer que seja fácil. Que disseram, pronto, fantástico, então vamos esperar um bocadinho, vamos fazer um projeto já agora, vamos também mudar os esgotos e as águas, etc. Mais não sei quantos milhões. Eu ouvi o atual Presidente da Câmara dizer que tem um projeto para o São João de Alporão de 1 milhão, o mercado mais 1 milhão. Eu acho que as pessoas estão cansadas de tanto milhão. Eu estou a arranjar soluções praticamente sem custos. Eu não estou a criticar a bondade da sua proposta. Mas o problema é que eu estou a falar para 4 anos. Eu estou a falar para a cidade de Santarém e para o realismo. Eu não estou a lutar contra moinhos. Eu não sou o Dom Quixote. Não tem causa. Pronto. E, portanto, a questão é, não há dinheiro. Não há dinheiro. Não vai conseguir tirar do Governo 200 milhões para mudar a linha. Isso implica um projeto global que eu acho que não vem aqui ao caso. Independentemente da pessoa... Ouça, eu também lhe posso dizer que seria uma excelente ideia nós criarmos aqui uma estação aeroespacial e pôr foguetões na Lua. Se calhar é uma coisa que pode ser rentável a longo prazo. O seu engenheiro não leva mal, eu não consigo... Não, eu estou a brincar. Desculpe lá, estou a brincar, um bocadinho de humor. Não leva mal, mas eu vou lhe dizer. A sua... por acaso, eu até é uma pessoa que eu simpatizo. Sim. E tenho grande respeito e consideração por ela, como até líder do CDS, que é a deputada da Associação Cristas, apresentou anteontem 12 propostas para o país e bem. Já deviam estar, a maior parte delas que ela apresenta já tinham sido aprovadas no tempo do governo do Passos Coelho, em 2011 ou 2012, que são as infraestruturas de alto valor acrescentado. E ela, naturalmente, volta à carga e aumenta também as necessidades. O problema é que o dinheiro, como dizem bem, não chega para todo lado, mas há prioridades. E ela aqui diz, quer 20 estações do metropolitano em Lisboa, se calhar 3 ou 4 chegavam bem. O problema é a prioridade, e Santarém é dito por especialistas, a própria Refer o entende, que a alteração da linha é prioritária e as barreiras é um projeto do próprio Governo que envolve 20 milhões de euros. Certo, deixe-me dizer só o seguinte, a doutora Assunção Cristas é também candidata a Lisboa, eu respeito, é a líder do partido que eu milito, e bem, com certeza, e terá a sua campanha e as suas propostas, que são nacionais e locais. Exatamente. Ela está a falar da cidade de Lisboa, e portanto, enquanto candidata à cidade de Lisboa, desculpe, para orçamento. Está bem, mas consegue essa dualidade. Puxa por Lisboa naturalmente e é legítimo, é perfeitamente legítimo. Agora, eu não tenho nada a ver com a campanha da doutora Assunção Cristas, como não tem nada a ver com a campanha do Porto ou do outro lado qualquer. Eu estou a falar para Santarém para 4 anos. Para nos localizarmos em Santarém, se me permitem já agora, e para nos localizarmos em Santarém, porque parece que é importante para Santarém, nós temos esta situação em termos de Santarém, Conselho Santarém, daquilo que é importante para o desenvolvimento do Conselho, o desenvolvimento económico, nomeadamente. Nós perdemos, nos últimos anos, 1.100 empresas. Nós perdemos nos últimos 7 anos 5.000 e tantos habitantes. Portanto, aumentamos o número de idosos no Conselho acima daquilo que é a média nacional. Descemos também o número de jovens com menos de 15 anos acima da média nacional. Portanto, neste caso, temos menos do que aquilo que é. Naturalmente que esta é uma preocupação que deve ser transversal a todas as forças
forças políticas que concorrem à Câmara de Santarém e, portanto, a minha pergunta era, no seu caso particular e do CDS, porque é pela sigla, neste caso, que concorre, quais são as propostas? Já vimos há pouco que têm propostas para o turismo importantes, porque temos de facto algumas, digamos, temos algumas ameaças, mas também temos muitas oportunidades nesta zona do turismo, nomeadamente do turismo religioso, porque de facto é preciso ir à fonte e não depois quando há a descarga no mar. Não importa, precisamos de chegar lá primeiro à fonte. Quais são as propostas que o CDS tem e que o engenheiro tem para desenvolver o Conselho, porque tudo o resto naturalmente só é digamos que resultante depois, todo o desenvolvimento. Se não houver desenvolvimento económico, não há com certeza o resto daquilo que se tem vindo aqui a falar, que é também o bem-estar das pessoas, a possibilidade das pessoas manterem cá. Qual é a proposta que o CDS tem para, digamos, tirar Santarém deste um pouco imobilismo onde se tem, digamos, plantado nos últimos anos? Olha, é evidente que é diferente, é um santuário com uma dimensão diferente, mas Fátima não tem problemas financeiros, nem de emprego, pronto. E, portanto, a minha proposta vai por fases. Primeiro, há que dar conhecimento, dar a conhecer Santarém. E dar a conhecer Santarém do ponto de vista do turismo no exterior. Eu tenho como propostas, começando por aí, tenho como proposta fazer um concurso de pequenos filmes publicitários que serão lançados por todo lado, de promoção da nossa cidade, do nosso concelho. Tenho como proposta concursos de literatura, isto é, romance, poesia, o que se entender, com os temas, obrigatoriamente com os nossos, porque nós somos cheios de temas históricos e de história, começando na tomada de Santarém aos Mouros por Dom Afonso Henriques e concluindo, se quiser ou não, mas no 25 de Abril, e portanto nós somos uma... Passando pelo Pedro Álvares Cabral. Passando pelo Pedro Álvares Cabral, eu disse isso no outro dia numa intervenção que fiz, porque os nossos heróis não são de direita nem de esquerda, nem são os nossos heróis. Pronto, e são intemporais e são figuras da história e são incontornáveis. E portanto nós temos que os promover e promovemos juntamente com a cidade. Nós também entendo que devíamos ancorar aqui um festival de teatro à séria, porque nós também temos dramaturgos de altíssima qualidade, tivemos atores de altíssima qualidade e portanto nós devemos potenciar essas situações. Mais uma vez, a cultura também não é de direita nem é de esquerda. A cultura é do povo, é da nação, é do Estado, que deve promover a todos nós. E, portanto, nessa promoção, eu entendo que é a solução de entrada de dinheiro na nossa economia de forma mais rápida. Estamos a terminar. Agora só para dizer uma coisa, já para dizer ao Sr. Engenheiro uma coisa. Felizmente vamos nos encontrar no próximo dia 20, todos os candidatos. E no meu entender, e ainda não verifiquei naquilo que eu li e que ouvi, nenhuma proposta, nenhum candidato do que é preciso fazer em Santarém como prioridade para o desenvolvimento económico. Estamos, quer responder isto? Não, diga que eu depois se calhar respondo duas. Para terminar, um minutinho, esta questão, mais com esta de como é que entende rapidamente, enfim, em 30 segundos, voltar o CDS a ter um novo vereador na Câmara Municipal de Santarém. Primeira questão, eu não me estou a candidatar a vereador, estou-me a candidatar a Presidente da Câmara. Exatamente. Pronto. Acho que só depois de contares os votos, acho que no dia 1, às 7 às 8 da noite, vai haver uma contagem fantástica e uma sondagem fantástica. Tem toda a razão. Pronto. E portanto, eu entendo que, mais do que os partidos, numas eleições autárquicas interessa os projetos das pessoas. As nossas listas são maioritariamente independentes. São pessoas competentes nas suas várias profissões, nas suas várias valências, e são esse apor que nós trazemos e as propostas que nós trazemos, mais uma vez, realizáveis, concretas, sem utopias, que nós pensamos que conseguimos traduzir as esperanças do eleitorado. O eleitorado, acho eu, pelo menos 50% não vota, e eu entendo, e eu falo sobretudo para essas pessoas, a quem peço que vão votar.
independentemente daquilo que... Votem em branco, mas votem, porque o voto é uma obrigação das pessoas e as pessoas têm que se manifestar. E eu entendo que se as pessoas acreditarem nas nossas propostas, mais uma vez realizáveis, medíveis e quantificáveis, em relação a utopias e outra coisa, e aos milhões e mais milhões, e sobretudo eu não estou a fechar o passado. A gente deve analisar o passado e não devemos andar aqui a tirar lama uns aos outros em relação que fez, não fez, deixou de fazer. Tudo bem. Ficamos por aqui com esta indicação. Desejamos as maiores felicidades e os maiores votos. Muito obrigado. Aliás, já agora, só para terminar, se me permite, era fundamental, em termos pessoais e particulares, que o Sr. Engenheiro entrasse no município pela sua experiência que tem, adquirida, e naturalmente valorizava com toda a certeza toda a dinâmica do município. Muito obrigado. Foram as conversas de Ribatejo hoje dedicadas à candidatura do CDS-PP, através do Engenheiro Civil António Rocha Pinto, que nesta última hora estivemos em conversas com António Rebelo, Carlos Rodrigues, José Marcelino, e que fazemos assim o final deste ciclo autárquicas 2017, em que a RCA esteve também a tentar levar junto dos nossos ouvintes aquilo que são as propostas e algumas das propostas das candidaturas ao município de Santarém. Em retirada, em final do programa, dizer também e começar a avisar as pessoas que no dia 20 vai haver também um debate conjunto com todas as candidaturas, estas candidaturas que estão presentes então para estas autárquicas 2017. Foi o programa de hoje. Daqui até à próxima semana. Façam o favor de ser felizes.